Olá, estamos aqui para um bate-papo com o nosso prefeito Diego. Diego, o ano está acabando. Como foi 2015? Bom, o ano de 2015 foi um ano complexo, né? Se a gente for fazer uma análise histórica, vai se chegar à conclusão de que 2015, muito provavelmente, foi o ano mais difícil na história dos municípios desde a redemocratização. E olha que além de tudo, eu gosto muito de estudar história, então o municipalismo brasileiro tem sido o foco dos meus estudos ao longo desses anos. E eu entrei em 2009, quando assumi a gestão, num período de crise econômica grave, né? Estou saindo em 2016 também num período de crise econômica, né? E com impacto relativamente grande nas receitas do município. Se a gente for comparar esse ano, por exemplo, a gente tem algo em torno de 3 milhões de reais de expectativa frustrada no nosso orçamento. É um valor muito alto, um valor muito significativo. E apesar de tudo isso, o município de Itaguara tem conseguido cumprir os seus objetivos e tem conseguido pagar suas contas e manter uma saúde financeira. É claro que a gente teve que passar por um momento de ajustes em 2015, né? Ainda estamos vivendo esse ajuste. Tivemos que acertar algumas questões, tivemos que reprogramar algumas coisas com relação ao custeio, mas o importante é que nós chegamos em 2015, ao final de 2015, com os compromissos cumpridos, com a prefeitura numa situação financeira muito melhor do que várias prefeituras, com o salário do pessoal em dia, com o 13º pago. Então eu acho que isso é importante, isso é muito importante nesse cenário de crise. E acho que a crise também revela os bons administradores, os administradores que conseguem superar esse momento e conseguem responder às demandas da população. São 7 anos de mandato. O que tem a dizer? Então, são 7 anos, né? Eu acho que nós temos um problema com relação à memória e nós acabamos esquecendo muitas coisas que acontecem, mas são 7 anos de conquistas. Apesar das crises e das dificuldades, são 7 anos de conquistas. Acho que as pessoas vão se lembrar de muitas coisas, né? Às vezes a gente esquece de algumas, mas a gente lembra de muitas coisas. Nessa gestão, nos últimos 7 anos, foi a maior aquisição de frota da história de Itaguara. São mais de 50 veículos e máquinas. Isso é muito importante e não é um dado irrelevante, é um dado muito relevante. Foram milhões e milhões investidos para que nós tivéssemos uma frota pública para atender melhor a população. Acho que isso é muito importante, muito relevante, as pessoas têm que lembrar. Também nós fizemos o maior conjunto de pontes da história do município. Foram mais de 40 pontes construídas ao longo desses 7 anos. Tem também o Museu Sagarana, que é uma conquista cultural fundamental. Outras questões também da área de cultura, né? O Conselho do Patrimônio Histórico, que hoje a gente pode dizer que tem uma política efetiva do patrimônio histórico, uma política de turismo que também acontece, uma divisão muito importante administrativa do município, que nos faz também alcançar índices mais eficientes de gestão. Eu tenho a grande certeza, a grande convicção de que Itaguara avançou muito. Lembrei essas coisas, mas tem mais coisas, né? Foi a gestão também que mais se investiu em asfaltamentos do município. A infraestrutura foi um objeto importante ao longo desses 7 anos. 2015 foi um ano difícil, mas ao longo dos 7 nós temos conquistas muito relevantes e muito importantes. E tem também aí outras obras importantes em andamento, né? A estação de tratamento de esgoto, que está sendo inaugurada em breve, nos próximos meses. Nós temos o polo esportivo, que também está encaminhando, e alguns asfaltamentos para 2016. O que eu penso é que nós avançamos muito, não podemos esquecer. E acabei de me lembrar, por exemplo, da área da saúde. Nós criamos a 5ª equipe do PSF, nós criamos a farmácia pública, a unidade básica de saúde da região central, o CERSAM, né, que é o Centro de Saúde Mental, onde nós temos uma equipe muito preparada, com psiquiatras, enfermeiros, terapeutas, enfim. Eu acho que nós precisamos lembrar também das conquistas ao longo desses anos, e não apenas lembrarmos um ano ou 6 meses, mas pensar no conjunto do mandato. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós avançamos muito. Foram 7 anos de muitas conquistas, eu não tenho a menor dúvida em dizer isso e tenho certeza que a nossa população, ela reconhece também esses avanços muito significativos que melhoraram a vida do itaguarense. O Brasil atravessa uma grave crise política. O que você tem a dizer sobre isso?
Bom, a crise política ela tem reflexos muito complicados no país, né? É uma crise talvez tão grave quanto a crise econômica. Mas eu tenho estudado também muito essa questão e eu não tenho dúvida nenhuma de que não há razão para impeachment. Entretanto, é preciso ser crítico à gestão federal em muitos aspectos, mas não dá para dizer que é possível tirar presidente, colocar presidente ao sabor das emoções. As pedaladas que aconteceram, né, foram instrumentos orçamentários feitos por vários governos, que eu inclusive não concordo com nenhum tipo de pedalada, mas não é razão para impeachment, né? A Constituição da República tem que ser respeitada, a Constituição Federal de 88 é muito clara com relação aos casos em que se pode haver o impedimento do presidente da República. Portanto, nós precisaríamos sentar, o Brasil precisa de diálogo, o Brasil precisa de união em torno dos temas nacionais, o que lamentavelmente a gente não tem visto. Precisaríamos todos os lados do país sentar para voltar o país a crescer, resolver de uma vez por todas essa crise econômica, que é um problema grave, as pessoas estão tendo dificuldades, o desemprego infelizmente voltou, e nós precisamos resolver isso com maturidade democrática. Eu confio muito nas instituições democráticas do país, e acho que nós precisamos também, apesar de todos os problemas, confiar nas instituições democráticas. Nós temos um poder judiciário atuante, o Ministério Público atuante, confiar nas instituições democráticas para resolvermos esse impasse, que, sem dúvida nenhuma, é um impasse que tem que se resolver também pelo diálogo. Eu espero que 2016 seja um ano em que os políticos sejam mais iluminados para conseguirem sentar e conversar em torno dos grandes temas nacionais. E também quero deixar uma coisa clara, né? O verdadeiro político não tem que ter medo do Poder Judiciário, não. Pelo contrário, nem ficar criticando o Judiciário, não. O Poder Judiciário presta um serviço importante para a República, um serviço fundamental para a nossa República, né? Então, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal, eles têm que ser autônomos mesmo, e é preciso que haja total independência para que se chegue realmente a quem comete os crimes, que cada um seja responsabilizado pelos crimes que cometeu. É isso que eu penso. E sobre 2016, quais são as suas expectativas? Bom, 2016 está se vislumbrando aí também como um ano difícil. Nós temos já em vista para 2016 um cenário também de queda no fundo de participação, que é o principal componente da arrecadação do município hoje. O fundo de participação vai cair em janeiro, mais de uma vez. Um ano difícil, um ano de ajustes, um ano em que o gestor público certamente terá de mostrar mais uma vez a capacidade de se adequar a esse momento que nós vivenciamos. Mas também tem investimentos para 2016. 2016 é um ano de celebrações importantes, é um ano de inauguração da nossa estação de tratamento de esgoto, a mais importante obra pública da história de nossa cidade, Kathleen. Foram mais de 4 milhões de reais investidos ao longo desses anos para nós construirmos a nossa ET, recursos do governo federal e também da Prefeitura de Itaguara. Tem também um poliesportivo, tem um asfaltamento até agora garantidos de 2 ruas. Eu não vou anunciar aqui porque a gente precisa ainda alinhavar algumas questões, mas já estão contratos, inclusive, já assinados com o governo do estado, e também parece que vai haver alguma coisa no governo federal. É um ano importante, porque é o encerramento de um ciclo, o encerramento desses 8 anos da nossa gestão, e um ano de ajustes em face do momento econômico que nós vivenciamos. O que eu penso é que nós precisamos, efetivamente, ter a compreensão do momento que nós vivemos. É um momento difícil, mas eu quero deixar claro para todo itaguarense que não vai faltar dedicação, determinação de nossa parte e pulso firme para tomar as medidas que precisam ser tomadas. Nós vivemos um momento difícil, mas não estamos parados, nem estamos apenas cortando gastos. Nós estamos investindo e trabalhando para melhorar cada dia a nossa cidade. Essa é a grande questão que tem que ficar. Portanto, eu quero dizer que 2016 vai ser um ano, mais uma vez, de mangas arregaçadas e de muito trabalho por nossa cidade. E quero aproveitar o momento para agradecer a confiança ao longo desses anos. Eu estou completando, durante 2016, 12 anos de vida pública. Foram 4 anos como vereador e 8 anos como prefeito. Quero agradecer o carinho e a confiança dos itaguarenses ao longo desses 12 anos. Mais de uma década de serviço prestado à nossa querida cidade. Eu sei que eu errei em muitos aspectos e continuarei, infelizmente, errando, porque o erro é humano. Mas você não tenha dúvida, itaguarense, que eu trabalho sempre com muito amor e vontade por nossa cidade. E que os erros, eles certamente aparecem, mas não com um erro com a vontade, mas um erro que
que acontece em face da humanidade que nós também pertencemos e nós erramos, mas com muita honestidade, transparência, ética e vontade de acertar. Isso é o que é o mais importante. Que nós tenhamos todos um 2016 de alegria, se nós podemos trabalhar, que nós possamos trabalhar pela superação dessa crise. É isso que eu desejo a todos vocês, que seja um ano muito bom, que a gente possa dar a volta por cima, tanto o nosso país quanto a nossa cidade. E mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pelo carinho desses 8 anos. Não tenho dúvida de que o prefeito continua trabalhando firme por nossa cidade. Esse é meu dever, essa é a minha obrigação. Um grande abraço a todos vocês.